Um novo dia se inicia. E antes que você levante da cama, eu quero te pedir: fica comigo por alguns minutos. Deus quer falar diretamente ao seu coração. Talvez você tenha acordado cansada, com o coração pesado, preocupada com a casa, com os filhos, com o marido. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, até quando vou lutar sozinha para segurar tudo isso? Pois é, essa pergunta não saiu do seu coração à toa. O Espírito Santo quer te lembrar hoje de algo poderoso. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar o seu dia. Quem tem edificado a sua casa? Porque a palavra diz em Salmo 127:1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E sabe o que isso quer dizer, minha irmã? Que não adianta tentar segurar as paredes com as próprias mãos, se o alicerce não estiver firmado em Deus. Quantas vezes você tentou manter o lar em pé mesmo chorando por dentro? Quantas vezes arrumou a casa, preparou o café, e ninguém percebeu o peso que você carrega dentro do peito? Aquela solidão silenciosa de quem serve, ama, ora, e mesmo assim sente que falta algo. Talvez o marido esteja distante, os filhos frios na fé, ou a casa cheia de barulho, mas vazia de paz. E é nesse silêncio entre um suspiro e outro que Deus te encontra agora. Sabe, às vezes o lar parece uma casa bonita por fora, mas cheia de rachaduras dentro. E você tenta remendar com boas intenções, com paciência, com esforço, mas o cansaço emocional tem te drenado. É o tipo de cansaço que não se cura com sono, porque é cansaço da alma. E o Senhor te diz: filha, me deixa edificar a sua casa. Deus não está te pedindo para ser forte o tempo todo. Ele está te convidando para descansar nos braços dele. O descanso verdadeiro não está num fim de semana tranquilo, mas em colocar o coração nas mãos do Criador. Hoje, Ele quer reconstruir o ambiente da sua casa, começando pelo ambiente do seu coração. Então eu te peço, antes que você siga o dia, deixa o seu like agora mesmo para que essa mensagem alcance outras famílias que também precisam de restauração. E se você ainda não faz parte dessa família de fé, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todos os dias temos vivido juntos a direção da Palavra de Deus. No final deste vídeo, nós vamos fazer uma oração poderosa, pedindo para que Deus abençoe cada canto da sua casa, da cozinha ao quarto, do coração dos filhos até o relacionamento no casamento. E eu creio que essa oração será um divisor de águas na sua história. O mesmo Deus que sustenta os céus quer sustentar o seu lar. Mas antes da oração, vem comigo. Vamos entender juntas o que significa deixar Deus ser o arquiteto da nossa casa, porque o que Ele está prestes a reconstruir na sua vida vai além das paredes, é dentro da alma. Sabe, minha irmã, existe um tipo de peso que não aparece nas costas, mas mora dentro do peito. É o peso de tentar ser tudo para todos: mãe, esposa, conselheira, intercessora, dona de casa, e mesmo assim sentir que algo continua desmoronando. É como segurar uma casa inteira nas mãos, enquanto o vento da vida sopra forte. E talvez seja exatamente assim que você se sente, tentando manter tudo de pé, mesmo quando o chão parece sumir debaixo dos seus pés. Há mulheres que não choram mais, porque já se acostumaram a engolir o choro. Mulheres que oram sozinhas de madrugada, olhando para o teto e pedindo: Senhor, entra na minha casa, muda o ambiente, traz paz. E o Senhor me faz sentir que hoje Ele está ouvindo esse clamor. A palavra diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127:1b. E é exatamente isso, filha. Deus está dizendo: você não precisa mais lutar sozinha. Porque quando Ele decide guardar um lar, nem o inferno pode invadir. Pense na sua casa como um jardim. Por fora, pode até parecer bonito, mas se as raízes estiverem secas, logo as flores murcham. E às vezes, o inimigo tenta secar justamente as raízes, o amor, o diálogo, a comunhão. Ele lança o cansaço, a irritação, a indiferença. E sem perceber, o que era um lar cheio de vida se torna um lugar de silêncio, onde as palavras doem mais que o barulho. Mas Deus hoje
Quer regar esse jardim novamente com a presença dele. Ele quer trazer de volta o perfume da paz, o som da alegria, o riso nas manhãs. E sabe por quê? Porque ele é especialista em restaurar o que parecia perdido. Nenhum coração é duro demais para o toque de Deus. Nenhuma casa é pequena demais para o milagre acontecer. Talvez você ache que já tentou de tudo: conselhos, esforço, paciência. Mas Deus está dizendo: não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que eu posso reconstruir. Ele é o verdadeiro arquiteto da família. Quando ele entra, até o que foi quebrado vira testemunho. Então agora eu quero te convidar a fazer algo. Escreve aqui nos comentários o nome da sua família. Coloca o nome do teu lar, o nome do teu marido, dos teus filhos, de quem precisa da bênção de Deus. Porque eu creio que quando você escreve, você está profetizando que o Senhor vai entrar e edificar de novo. Esse comentário será o seu ato de fé. E se você está escutando essa mensagem com o coração apertado, saiba que Deus está visitando a sua casa agora mesmo. Ele está passando por cada cômodo, do quarto silencioso à cozinha cheia de memórias, e dizendo: aqui habitará a minha paz. O que parecia pequeno, Ele vai multiplicar. O que parecia morto, Ele vai ressuscitar. E o que parecia distante, Ele vai reconciliar. Porque o Deus que escreveu o Salmo 127 não é um Deus distante. Ele é o Pai que coloca cada tijolo do nosso recomeço com amor. Mas ainda há algo mais profundo que Ele quer te mostrar. Existe um segredo no descanso que vem de confiar. E no próximo momento, nós vamos mergulhar nessa verdade. Porque o descanso de Deus não é ausência de lutas, é presença constante do amor dele mesmo no meio da tempestade. Você já percebeu que às vezes, o maior barulho dentro de uma casa vem do silêncio? Aquele silêncio pesado, cheio de lembranças, onde o coração fala mais alto que as palavras. O silêncio de quem queria conversar, mas se cansou de tentar. De quem ora, e parece que o céu ficou de bronze. De quem sente que a fé está firme, mas a alma está cansada de esperar. Talvez hoje você olhe para sua casa e veja tudo igual. As mesmas paredes, os mesmos móveis, as mesmas rotinas. Mas algo dentro de você mudou. A fé continua, mas o sorriso se apagou. Você continua servindo, mas sem brilho nos olhos. E o Espírito Santo sussurra: filha, eu nunca saí daí. Só preciso que você me deixe reinar de novo. Imagine por um momento sua vida como uma casa antiga, cheia de histórias. As paredes guardam risadas, mas também guardam choros que ninguém ouviu. O chão conhece cada passo cansado, cada madrugada acordada, cada lágrima silenciosa derramada por alguém da família. E agora, o dono dessa casa está batendo a porta. Ele quer entrar, limpar, restaurar, perfumar novamente com sua presença. Você consegue sentir? Feche os olhos por um instante. Imagine o cheiro de café fresco pela manhã, o som de risadas voltando aos poucos, a paz tomando cada canto. É isso que Deus está preparando. Ele não quer apenas arrumar a bagunça visível. Ele quer reconstruir o alicerce invisível. O amor, o perdão, a comunhão. Talvez a luta não seja contra pessoas, mas contra o desânimo que te faz acreditar que nada mais vai mudar. Mas ouça com atenção. O que Deus vai fazer na sua casa não será pequeno. O que estava adormecido vai despertar. O que estava frio vai reacender. Porque o lar onde Deus habita se torna um altar. E eu sei, talvez você pense: mas eu já orei tanto, já chorei tanto. Será que Deus ainda me ouve? Sim, Ele ouve. Ele ouviu quando você não conseguiu nem falar, apenas suspirou. Porque a palavra diz que até o gemido do justo chega diante do trono dele. Nada que você viveu passou despercebido pelo céu. Sabe, minha irmã, Deus não te escolheu para viver de cacos emocionais. Ele te escolheu para ser coluna de bênção dentro da tua casa. E talvez o milagre não venha de fora para dentro, mas de dentro para fora, começando em você. Por isso, fica comigo até o final deste vídeo, porque no momento da oração, nós vamos clamar juntas para que Deus entre com poder no seu lar. E quando Ele entra, o caos tem que sair. Quando Ele fala, a tempestade se cala.
O que está prestes a acontecer pode mudar completamente o ambiente da sua casa. E talvez você ainda nem imagine o que o Senhor vai fazer. Existe um segredo que muda tudo, e ele está escondido dentro do Salmo 127. A palavra não diz apenas: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas continua: é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Percebe, filha? Deus não quer apenas te dar uma casa, Ele quer te dar descanso dentro dela. Quantas mulheres estão com o corpo em casa, mas a alma perdida no meio das preocupações? Dormem, mas não descansam. Estão casadas, mas se sentem sozinhas. Têm família, mas o coração vive em guerra. E o Senhor diz hoje: não é você que precisa segurar tudo, é eu que quero sustentar tudo. Imagine sua vida como uma mesa farta. Você preparou o alimento, arrumou o lugar, serviu a todos. Mas nunca se sentou para comer em paz. Essa é a imagem que o Espírito Santo me mostra agora. Você tem alimentado todos, mas quem tem alimentado o seu coração? Deus quer inverter essa ordem hoje. Ele quer te sentar à mesa da graça e dizer: filha, agora é a sua vez de descansar em mim. O descanso de Deus não é pausa, é presença. É quando, mesmo com a tempestade lá fora, há paz dentro da alma. É quando você entende que o controle nunca esteve nas suas mãos, e mesmo assim, tudo começa a se alinhar. É quando você percebe que o lar abençoado não é o que tem móveis caros, mas o que tem corações quebrantados diante de Deus. E talvez essa seja a virada que o Senhor quer trazer hoje. Transformar o seu lar num lugar de adoração. Porque quando Deus habita na casa, Ele muda o ambiente. O que antes era tensão vira comunhão. O que antes era peso vira leveza. E não é porque os problemas somem, é porque a presença dEle começa a governar tudo. Por isso, se hoje você sente que o seu lar está precisando de paz, não saia daqui. No próximo momento nós vamos orar juntas. E essa oração não será apenas palavras bonitas, mas um clamor que vai subir como incenso diante do trono de Deus. Eu creio que o Senhor vai entrar nos lares hoje. Vai restaurar lares partidos, vai reaproximar corações e vai trazer descanso onde havia angústia. Mas antes de irmos para a oração, eu quero te pedir algo simples e cheio de propósito. Compartilha essa mensagem com alguém da sua família. Talvez seja sua filha, sua irmã, sua mãe, alguém que também precisa sentir a presença de Deus dentro de casa. Quando você compartilha, você se torna canal de bênção, e Deus multiplica o que você semeia. Agora, prepara o coração, respira fundo, deixa tudo o que te preocupa nas mãos do Senhor, porque o próximo passo é sagrado. Vamos clamar juntas, e eu creio, o Deus que edifica casas vai começar hoje uma reconstrução dentro da sua. Pai amado, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Nesta manhã nós nos achegamos à Tua presença com o coração humilde e cansado, mas cheio de esperança. Senhor, Tu sabes quantas mulheres começam o dia carregando fardos invisíveis, sustentando famílias com lágrimas escondidas. Tu sabes, Pai, o peso de quem ora pela casa, prepara o alimento, e mesmo assim, sente o vazio do silêncio quando ninguém percebe o esforço que ela faz. Hoje, Senhor, nós te pedimos, entra nesta casa. Coloca a Tua presença em cada cômodo, em cada parede, em cada coração. Que o Teu Espírito Santo seja o primeiro a despertar nesta manhã. Que onde havia cansaço, venha o Teu alívio. Onde havia briga, venha a Tua paz. Onde havia indiferença, floresça o Teu amor. Pai querido, o Salmo 127 nos lembra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso nós declaramos: não queremos mais construir com as nossas forças. Queremos que o Senhor seja o arquiteto, o alicerce, o protetor do nosso lar. Toma o controle da casa, Senhor. Toma o casamento que está esfriando, os filhos que estão distantes, as conversas que pararam. Reacende o amor, restaura o diálogo e sopra vida nova sobre este lar. Espírito Santo,
Visita agora cada coração que se sente sozinho. Transforma o cansaço em força, a ansiedade em fé, a tristeza em esperança. Deus, coloca tua mão sobre o travesseiro de quem não dorme em paz. Que esta mulher sinta agora o toque da tua presença, trazendo descanso à alma, serenidade ao coração e coragem para continuar. Pai, nós te entregamos este lar, não como um lugar de paredes, mas como um altar consagrado ao teu nome. Que cada manhã, cada refeição e cada oração neste lar seja uma semente de paz que frutifica em amor. E declaramos, com fé viva, esta casa pertence ao Senhor. Nenhum mal permanecerá onde habita o teu espírito. Nenhum caos resistirá à tua presença. Porque tu és o Deus que transforma casas cansadas em lares cheios de vida. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, nós continuamos diante de ti, intercedendo pelos lares que estão sendo sustentados por mãos cansadas, mas corações que ainda creem. Tu conheces cada história que se passa por trás das portas fechadas. Tu vês o sorriso que esconde lágrimas, o abraço que tenta disfarçar a distância, a mesa que já foi cheia de risadas e hoje é silêncio. Senhor, entra com poder e restaura as famílias. Restaura o amor que o tempo desgastou. Cura as feridas das palavras malditas. Apaga as lembranças amargas que o inimigo usa para ferir a alma. Deus, quebra todo o orgulho que impede o perdão de florescer. Que a humildade tome o lugar da mágoa e o diálogo volte a ser ponte, não muro. Espírito Santo, sopra sobre cada relacionamento que se tornou frio. Reacende o amor entre marido e esposa. Toca, Senhor, o coração que se fechou, que o lar volte a ser abrigo e não campo de guerra. Que haja paz nas manhãs e descanso nas noites. Deus amado, alcança os filhos que se afastaram. Tu sabes quantas mães oram com o travesseiro molhado, clamando por um filho rebelde, por uma filha que se perdeu nos caminhos do mundo. Hoje nós te pedimos, Pai, traz de volta os corações para casa. Faz o teu amor vencer a rebeldia. Faz a tua presença quebrar as correntes da distância e restaurar os laços de afeto. Senhor, entra nas memórias dessa casa e limpa o passado. Cura o trauma, apaga o peso das discussões, remove a culpa que atormenta. Que o teu perdão flua como o rio que atravessa o deserto e transforma tudo ao redor. Deus dos exércitos, toma essa família nas tuas mãos e cobre com teu sangue precioso. Não permita que o inimigo tenha espaço nesse lar. Declara, Senhor, sobre essa casa. Aqui habita o Espírito de Deus. Que cada pessoa dentro dela sinta o teu toque agora mesmo. Que o ambiente mude, que o ar fique leve, que a paz se torne visível. E nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que onde o Senhor é convidado, a restauração começa. Hoje não oramos apenas por paredes, mas por corações. Não pedimos apenas reforma, pedimos renascimento. Pai amado, Deus que sonda o mais profundo do coração, neste momento nós te pedimos. Toca na alma cansada desta mulher que ora contigo agora. Toca, Senhor, na mente que não encontra descanso, no coração que vive cheio de preocupações, nas emoções feridas por tantas batalhas diárias. Tu sabes o que ela tem enfrentado em silêncio, e sabes também o quanto ela tem sustentado a fé, mesmo quando o corpo já pede para parar. Senhor, Tu és o Deus que cura sem bisturi, que renova sem precisar mudar o cenário. Por isso agora, entra no coração dela como bálsamo. Onde há dor, coloca o Teu consolo. Onde há culpa, coloca o Teu perdão. Onde há medo, coloca a Tua segurança. Onde há escuridão, acende Tua luz. Espírito Santo, toca a mente que tem se enchido de pensamentos de desistência. Tira o peso da sobrecarga, o medo do futuro, a ansiedade que rouba a paz. Tu és o Deus do descanso, o Deus que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então agora, Senhor, libera descanso sobre essa alma. Deixa ela sentir Tua presença como um vento suave que entra pela janela e muda o ar da casa. Que nesse instante, Pai, ela sinta o coração desacelerando, a respiração se tornando leve, o corpo se rendendo ao Teu abraço invisível.
Que a paz comece a preencher cada espaço que antes era dominado por angústia. Que as lágrimas que agora escorrem sejam sementes de cura, porque cada lágrima que cai é uma oração que o Senhor recolhe. Deus, quebra as correntes do cansaço emocional. Remove o peso do perfeccionismo, o medo de falhar, a dor de não ser reconhecida. Mostra para ela que o Senhor a vê, a conhece e a valoriza. Ensina-a a descansar em Ti, mesmo quando o mundo insiste em empurrá-la para o limite. Pai, renova a fé dessa mulher agora. Que ela sinta o Espírito Santo envolvendo o coração, renovando o ânimo, reacendendo o propósito. Toca nos sonhos que ela deixou guardados, nas promessas que ela quase esqueceu. E diz a ela: Senhor, filha, eu ainda vou cumprir tudo o que te prometi. Nós te louvamos porque o teu amor cura, o teu toque restaura, e tua presença transforma o que parecia impossível. Que o lar dela seja cheio desse perfume de paz, e que hoje ela perceba: Deus ainda está aqui. Senhor, Deus Todo-Poderoso, agora nós te pedimos que o teu Espírito não apenas visite, mas habite permanentemente neste lar. Que a tua presença seja o pilar que sustenta cada dia, e que nada falte àqueles que confiam em ti. Deus, abençoa o lar dessa filha com provisão, sabedoria e graça. Que a mesa nunca fique vazia, que o azeite da alegria nunca acabe, e que o pão da comunhão esteja sempre presente. Pai amado, entra na área financeira dessa casa. Tu sabes, Senhor, as contas que preocupam, os boletos que se acumulam, os planos que parecem distantes. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e nós cremos nisso. Abre portas de sustento, cria caminhos onde não há saída, envia socorro do alto. Que cada centavo dessa casa seja multiplicado com propósito e fidelidade. Senhor, também abençoa a saúde de cada pessoa deste lar. Toca o corpo cansado, a mente aflita, o coração ansioso. Remove toda enfermidade, toda dor física e toda fraqueza emocional. Que o teu poder se manifeste como cura, que o teu espírito envolva como um manto de descanso. Deus, abençoa a rotina dessa casa. Que as manhãs sejam guiadas pela tua luz. Que as tardes sejam cheias de gratidão, e que as noites sejam tranquilas sob tua proteção. Que cada canto dessa casa se torne um altar de adoração. Que haja louvor na cozinha, oração no quarto e amor no convívio diário. Espírito Santo, ensina essa família a viver em unidade. Afasta o orgulho, a competição, a falta de perdão. Ensina-os a cuidarem uns dos outros, a ouvirem com paciência, a falarem com ternura. Transforma o lar em um pedacinho do céu, onde a tua vontade é o centro de tudo. Pai, consagramos cada ambiente desta casa ao teu nome. Do portão à sala, do quarto à varanda. Que todos os que entrarem aqui sintam tua paz. Que este lar seja abrigo para os cansados, escola de amor para os filhos e testemunho vivo da tua fidelidade. E que tudo o que for feito aqui, o trabalho, o descanso, o cuidado, o riso, seja para a tua glória. Porque quando o Senhor está presente, até o simples ato de acender uma luz vira adoração. Senhor, abençoa esta casa. Abençoa esta mulher. E faz do lar dela um lugar onde o céu toca a terra. Deus eterno, Senhor dos exércitos, agora nós clamamos pela proteção divina sobre este lar. Coloca anjos ao redor desta casa, em cada janela, em cada porta, em cada coração. Ergue, Senhor, um muro de fogo espiritual, como prometeste em Zacarias 2:5. Eu serei para ela um muro de fogo em redor, e no meio dela estarei para a glória. Que a glória da tua presença seja escudo e refúgio, impedindo que qualquer seta do inimigo encontre espaço neste lar. Pai amado, quebra agora toda palavra contrária lançada contra essa família. Todo espírito de divisão, inveja, intriga, confusão e desânimo seja lançado fora em nome de Jesus. Onde antes havia escuridão, que entre a tua luz. Onde havia medo, que floresça a coragem. Onde havia insegurança, que reine a tua confiança. Espírito Santo, cobre com tua unção cada membro desta família. Cobre os filhos,
Guarda-os nas amizades, nas escolhas, nas conversas. Cobre o marido. Livra-o das distrações e fortalece o compromisso com o lar. Cobre esta mulher. Renova as forças dela, protege o coração e dá discernimento espiritual. Faz desta casa um santuário de paz, onde o mal não entra e o amor não sai. Senhor, protege também as emoções. Livra de crises de ansiedade, de pensamentos de derrota, de angústias que drenam a alegria. Toma o controle de cada mente, cada sentimento e cada decisão. Que o teu espírito seja o guardião da alma e o teu amor seja a muralha invisível que impede o medo de retornar. Pai, abençoa os sonhos dessa casa. Não permitas que o inimigo roube os planos, nem que as frustrações impeçam o recomeço. Mostra a essa família que toda promessa que o Senhor faz é fiel e verdadeira. Que mesmo o tempo de espera é parte do teu cuidado. Deus, sela esta casa com o sangue do Cordeiro. Que o inimigo, ao tentar se aproximar, veja a marca da aliança e fuja em nome de Jesus. Porque onde há o sangue do Cordeiro há vitória. Onde há presença divina, há descanso. Senhor, declaramos que esta casa pertence a Ti, corpo, alma e espírito. E nenhum mal poderá permanecer onde o Teu nome é exaltado. Que o ambiente espiritual deste lar seja cheio de luz, que os anjos habitem ao redor e que a Tua presença nunca se aparte. Pai, cerca esta casa com Tua glória e faz dela um território santo, consagrado e protegido para sempre. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos profeticamente: esta casa é terreno sagrado. Tudo o que estava desordenado começa a se alinhar. Tudo o que estava ferido começa a ser curado. Tudo o que estava distante começa a se reaproximar. Eu profetizo, em nome do Senhor, que o lar desta mulher será símbolo de restauração. As paredes dessa casa ouvirão risadas novamente. As manhãs serão leves, as noites serão tranquilas e o ambiente será cheio da presença de Deus. Onde havia choro, virá canto. Onde havia peso, virá leveza. Onde havia solidão, virá comunhão. Declaro que o Espírito Santo toma o controle da atmosfera deste lar. Toda energia pesada, toda lembrança de dor, toda sombra do passado é agora dissipada pela luz da glória de Deus. A paz entra, o amor floresce, a fé renasce, os corações se perdoam, as feridas cicatrizam e os laços são refeitos sob a bênção do Senhor. Profetizo que esta mulher viverá dias de descanso. O Senhor renovará suas forças como a águia. Ela voltará a sonhar, voltará a sorrir, voltará a crer. Tudo o que o inimigo tentou roubar, o amor, a alegria, a fé, será restituído em dobro. Eu declaro prosperidade sobre este lar. As portas que estavam fechadas se abrem. Os recursos que pareciam distantes se aproximam. Deus está abrindo caminhos onde antes havia muros. A mesa será farta, o coração será leve e a gratidão será o perfume constante desta casa. Em nome de Jesus, toda palavra contrária é quebrada, toda maldição é anulada, todo medo é dissipado. A presença de Deus cobre este lar como um manto de proteção e graça. E agora profetizo sobre esta mulher. Você é coluna do seu lar. Você é instrumento de Deus nesta geração. Você é cheia de sabedoria, graça e força. Você não carrega mais fardo, carrega propósito. E tudo o que você fizer prosperará. Pai, nós cremos que o milagre já começou. A atmosfera espiritual desta casa mudou. O impossível foi tocado pelo teu poder. E nós declaramos: o Senhor edificou esta casa e nada poderá derrubá-la. Pai amado, nós encerramos esta oração com o coração cheio de fé, paz e gratidão. Sabemos que o Senhor ouviu cada palavra, cada lágrima e cada suspiro. E agora, pela fé, declaramos: o milagre já começou. Senhor, obrigada porque o teu amor visitou este lar. Obrigada porque o teu Espírito transformou o ambiente. Obrigada porque o teu toque renovou essa mulher, por dentro e por fora. Ela não é mais a mesma. Hoje ela se levanta em fé, com o olhar sereno,
o coração confiante e a alma em descanso. Pai, sela tudo o que foi orado. Que cada promessa se cumpra no tempo certo. Que essa casa continue debaixo da tua proteção. Que os passos dessa mulher sejam guiados por sabedoria. Que sua mente permaneça em paz. E que seus dias sejam marcados por milagres silenciosos e constantes. Senhor, que cada manhã, ao abrir os olhos, ela se lembre: eu sou amada por Deus. Minha casa pertence ao Senhor. Minha família está guardada. E tudo o que eu faço prospera porque Deus é o centro da minha vida. Que essa verdade ecoe dentro dela durante todo o dia. Que ao olhar ao redor, ela veja sinais do teu cuidado. O riso dos filhos, o abraço do marido, o aroma do café que anuncia a tua fidelidade. Cada detalhe simples se tornará lembrança do teu amor. Deus, nós te agradecemos porque o descanso chegou. Não o descanso que o mundo oferece, mas aquele que vem de ti. Descanso de alma, descanso de mente, descanso de coração. E assim, em nome de Jesus declaramos: esta casa é abençoada, este lar é restaurado, esta mulher é fortalecida, e este dia será de vitória. Se você foi tocada por esta oração, escreva aqui nos comentários o nome da sua família e diga: o Senhor edifica a minha casa. Deixe seu pedido de oração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra e leve essa semente de fé adiante. E como dizia o apóstolo Paulo em suas cartas, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.